versão dos irmãos Grimm, Branca de Neve e os Sete Anões possui pelo menos 5 detalhes importantes que tornam o conto muito mais sombrio. E eu digo muito mais sombrio porque apesar da Disney ter feito um filme cheio de canções românticas, movimentos delicados e uma princesa extremamente doce, o filme Branca de Neve e os Sete Anões de 1939 permanece sendo o mais sombrio dos filmes de princesa do estúdio. E o que teria sido dessa versão açucarada se ela tivesse sido mais próxima do conto original de Branca de Neve? É isso que nós vamos ver no episódio de hoje. Branca de Neve da Disney tem muitas partes sombrias e aterrorizantes. A Rainha Má, desde a primeira cena, é verdadeiramente assustadora. A floresta em que Branca de Neve é deixada é tenebrosa. E o disfarce que a Rainha Má usa só perde para a Bruxa Má do Oeste em O Mágico de Oz. Até mesmo nos parques da Disney havia antigamente uma atração que se chamava A Aventura Assustadora de Branca de Neve, onde as pessoas entravam num carrinho e numa espécie de casa mal assombrada passavam pelos cenários do filme, quase todos de dar muito medo. Enfim, vocês entenderam. Vejamos então a verdadeira história de Branca de Neve conforme os detalhes que foram deixados aí da história original. Um detalhe que torna a história original de Branca de Neve muito mais forte e sinistra é o fato de que a rainha, essa que fala com o espelho mágico, espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? Ela é a mãe biológica de Branca de Neve, a mesma rainha que no batente da janela deseja que me dera ter uma filha branca como a neve, vermelha como o sangue e preta como o ébano desta janela. A mesma que fez o desejo é a mesma que conversa com o espelho mágico e que depois vai pedir ao caçador que mate a própria filha. Sendo a própria mãe de Branca de Neve e não a madrasta, o significado desse pedido de assassinato se torna ainda mais cruel. Afinal, como pode a própria mãe sentir tanta inveja da beleza da filha? Bem, o texto original dos irmãos Grimm está em alemão e ele traz uma ambiguidade nesse termo aí, a mais bela. Em inglês e também na versão animada da Disney, o termo que aparece é fairest, que pode ser traduzido como a mais bela ou a mais justa, mas o termo significa no sentido mais profundo uma mistura das duas coisas. É isso, se fosse apenas mais bonita, estaria mais ligado aí à aparência física, mas o termo que aparece é a mais bela, que está misturado aí com o conceito de bondade e justiça. A rainha não quer somente ser a mais bonita, ela quer ser admirada. E quando chega uma pessoa tão verdadeira quanto a sua filha Branca de Neve, a rainha provavelmente se lembra do que ela poderia ter sido. E furiosa, decide matar a menina, pedindo que o caçador a leve para a floresta e arranque o seu pulmão e o seu fígado. E a rainha não pede apenas porque quer uma prova do assassinato da filha, mas porque ela vai comer o fígado e o pulmão cozidos no sal. Minha nossa! E tudo fica ainda mais terrível quando a gente descobre que na história original Branca de Neve tem apenas 7 anos quando é mandada para a floresta, portanto é uma criança ainda muito pequena. Outra coisa que a maioria das versões omitem é que a rainha-mãe, quando descobre que Branca de Neve está viva, tenta matá-la por 3 vezes e não apenas uma vez com a maçã vermelha. Na primeira vez, ela usa cordões que aperta tão forte na roupa de Branca de Neve que a sufoca. Na segunda, um pente pontiagudo que a rainha enfia na cabeça de Branca de Neve. Dessas 2 vezes, Branca de Neve escapa porque os anões chegam e a libertam dos cordões e do pente. Por fim, a rainha usa a maçã envenenada, que na versão original do conto é envenenada apenas de um lado. Inclusive, a rainha come um dos lados para provar que não está envenenado. E em cada uma dessas vezes que a rainha aparece, ela está usando um disfarce diferente. E é por isso que Branca de Neve sempre recebe a mulher aí que está vendendo cada hora uma coisa diferente, porque ela não percebe que se trata da mesma pessoa. Apesar de os anões não terem personalidades tão definidas como no clássico filme da Disney, eles aparecem na história original como os protetores de Branca de Neve e funcionam aí como o elemento mágico da história. Uma curiosidade é que Tolkien, autor de Senhor dos Anéis, que também escreveu histórias com anões, O Hobbit,
detestou Branca de Neve e os Sete Anões da Disney, muito embora ele adorasse a história. O que ele não gostou mesmo foi do jeito como os anões foram apresentados no filme, como seres engraçadinhos, quase como gnomos, que estão ali somente para dar uma graça na história. Inclusive, o que a gente sabe da história original é que a rainha, por causa do espelho mágico, sabe que Branca de Neve está com os anões da floresta, mas ela não se atreve a ir lá e nem manda seus guardas, o que provavelmente está ligado ao fato aí de que os anões não são tão fofinhos. Afinal de contas, eles eram trabalhadores e mineiros e têm a fama aí de ter um certo mau humor, mais ou menos como Tolkien cria nas suas histórias. Quando finalmente Branca de Neve cai como morta, a rainha volta para o castelo feliz da vida e os sete anões encontram a princesa caída no chão. Mas como ficam com muita pena de enterrá-la, a colocam num esquife de vidro para pelo menos poderem olhar para ela. Mais um ponto omitido do conto original que torna tudo muito mais sinistro é que Branca de Neve passa na verdade anos naquele caixão, dentro da casa dos anões, e o corpo dela não se decompunha, bem diferente da visão de Branca de Neve no meio da floresta logo após a morte e resgatada aí pelo príncipe. A gente precisa imaginar que esses anões conviveram com a princesa morta por anos dentro da própria casa. Então, um príncipe que passeava pela floresta e precisava dormir em algum lugar, acaba encontrando a casa dos anões e pede para pernoitar. E lá encontra Branca de Neve morta no caixão. E ele se apaixona por ela sim, por essa moça aí tão bela, mas que já está morta há bastante tempo. Então ele implora para levar o caixão para o próprio castelo. A princípio os anões se recusam, mas acabam cedendo. Mas no conto original de Branca de Neve, o príncipe leva o caixão para o castelo e lá ele obriga os criados a ficar trocando o caixão de lugar, limpando o quarto, e é um desses criados que, bem revoltado com essa tarefa, resolve abrir o caixão de vidro, erguer Branca de Neve e dizer: nossa, é por causa dessa mulher morta que estamos tendo que limpar e passar esse caixão pra lá e pra cá? E quando ele faz isso, esse criado dá um tapa nas costas de Branca de Neve e é assim que o pedaço da maçã envenenada aí acaba saindo. E é claro, essa é a verdadeira alegria do reino e do príncipe. O casamento é marcado para o dia seguinte e é aí que a gente vai conhecer finalmente o desfecho da Rainha Má. O desfecho da Rainha Má nada tem a ver com os anões no conto original. Somente quando ela é convidada para o casamento de Branca de Neve e, portanto, anos depois que ela acredita que a matou, é que acontece o seu terrível fim. No próprio casamento, a Rainha Má descobre que a princesa é Branca de Neve, que é a filha dela que ela acreditava já está morta. Então, ela é obrigada a usar botas em brasa e dançar até cair morta no chão. Aliás, o disfarce de bruxa e essa ideia de que a Rainha Má mexe com magia, tem um caldeirão, poções e tudo o que faz dela uma autêntica bruxa de contos de fada é algo do filme da Disney mesmo. As bruxas dos contos de fadas, como a bruxa de João e Maria, geralmente são velhinhas bem feias mesmo, e a Disney provavelmente quis unir essas duas coisas. Portanto, nos contos de fadas, geralmente quando você lê ali madrasta, e essa madrasta é má, há uma possibilidade dessa figura da madrasta, na verdade, ser a figura da mãe, e isso foi substituído aí para tornar a história mais suave. Isso aconteceu, por exemplo, em João e Maria, onde a gente geralmente conhece a versão de que o pai e a madrasta resolveram mandar as crianças aí, os irmãos, para a floresta. Mas na história original não era assim. Era realmente a mãe biológica de João e Maria que fazia parte ali do plano de abandonar as crianças. Bom, mas essa é uma outra história e terá que ser contada em outra ocasião.